Se você já investe ou está querendo começar a investir em fundos imobiliários, nesse vídeo aqui eu quero te dar um conselho. Você provavelmente tem visto o principal índice dos fundos imobiliários, o IFIX, cair ao longo desses últimos dias e deve estar se perguntando, pô, será que agora é uma baita oportunidade para eu entrar? Será que eu vendo tudo que eu tenho investido em FI? Ou será que eu seguro a minha posição porque daqui a pouco vai voltar a subir? Só que se a gente parar para olhar nos últimos 12 anos, o IFIX cresceu de forma considerável. De fato, essa queda é algo que tem acontecido nesses últimos meses. Só que é muito importante a gente entender o motivo pelo qual isso está acontecendo. E existem muitas causas, são muitos fatores que estão fazendo isso acontecer. A principal delas é uma expectativa do mercado da taxa Selic aumentar na próxima reunião do Copom pelo Banco Central. A gente, na verdade, está esperando que a taxa Selic aumente na próxima reunião em 0,75 pontos. E como você já deve saber, com uma taxa Selic maior, isso significa que existem mais retornos em ativos e investimentos com risco menor. E de fato, se coloca na posição de outras pessoas, que estão investidas num ativo de risco. Por que você vai investir? Você vai deixar o seu dinheiro, parado num investimento arriscado e você não sabe nem se consegue ao longo de um ano render 10%, enquanto que você consegue colocar esse mesmo dinheiro num investimento de risco baixíssimo, inclusive nos investimentos mais seguros que a gente tem no país, tendo uma taxa de retorno garantida aí de pelo menos 11%. Então, de fato, um grande motivo para essa queda no mercado de fundos imobiliários se dá por conta das pessoas tirando o dinheiro delas desses ativos, e alocando esse dinheiro em investimentos mais seguros. Se você parar para observar, não é só o mercado dos fundos imobiliários que está sendo impactado por isso. A gente olhar a Bolsa de Valores, o Ibovespa, o principal índice que a gente tem, das principais ações, ele teve um impacto muito semelhante também. E o motivo pelo qual a taxa Selic está subindo, fazendo com que os investimentos de renda fixa fiquem mais atrativos, já é uma outra história, Isso aqui já daria o tema até para outro vídeo. Vai envolver a postura do nosso governo no momento, as atitudes que ele está tomando, um aumento do nosso risco fiscal no Brasil. Mas o principal passo nesse momento, acho que você conseguiu já captar, que é o motivo pelo qual os fundos imobiliários têm caído bastante nos últimos meses. Só que você já deve ter parado para pensar nisso, E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar o seu dinheiro ali investido ou você vai começar a comprar mais? Você vai começar a investir em fundos imobiliários? Para te ajudar a tirar essa dúvida, vamos ver aqui rápido um trecho do professor Baroni, é um dos caras que mais entende de fundos imobiliários atualmente no Brasil, e ele passou uma visão muito boa do assunto num podcast que ele participou. Poxa, nós estamos só começando isso aqui, esse negócio vai crescer muito ainda, e quando crescer e chegar os fundos de pensão mesmo para valer, os institucionais para valer, os investidores estrangeiros para valer nisso história, o preço não pode ser esse. Porque assim, quem está precificando o mercado de fundos imobiliários hoje, eu acabei de te dizer, é na média quem tem 50 mil e que na mediana é 3 mil reais. Na mediana é 3 mil reais. Então, o investidor pessoa física, super iniciante. Ele precifica muito mal porque ele ainda vai comparar com o aluguel. Não, pior do que isso. Ele vai comparar com o CDB do banco. Do banco. Esse aí nem eu passou na tenho minha certeza que a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui, elas não estão. Se estivesse comparando com o imóvel, ainda estava menos mal, porque ainda você tem um investidor mais sofisticado, Ele está comparando com o CDB. Então, na visão do professor Baroni, o mercado de fundos imobiliários está muito mal precificado. Só que isso não necessariamente é algo 100% ruim. Existem vários efeitos que podem surgir com isso, e um deles, com certeza, é a abertura de oportunidades para a gente começar a fazer mais dinheiro. E sendo muito sincero aqui, a psicologia humana, a forma com que a gente pensa, a forma que a gente age de forma emocional, é muito prejudicial para os nossos investimentos. Porque a gente faz exatamente o oposto do que a gente deveria fazer em certos momentos. Existe uma frase que é muito famosa, que é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Isso significa basicamente você comprar na baixa e vender na alta. Quando as pessoas estão falando muito mal de um ativo, a gente vê ele caindo, todo mundo vendendo, isso seria equivalente ao som dos canhões. Nesse momento, ninguém vai querer ficar com esse ativo, todo mundo vai querer vender, se desfazer dele porque ele está dando prejuízo, já te deu prejuízo, ninguém vai querer ainda mais comprar ele, porque vai que continua caindo. E aí, quando esse ativo volta a subir, todo mundo começa a falar bem dele, todo mundo começa a mostrar o quanto fez investindo nele, e esse seria o equivalente ao som dos violinos, E aí, quem não entrou nessa onda e não fez dinheiro também, fica com o FOMO, que é o famoso Fear of Missing Out, o medo de ter ficado de fora dessa onda. E qual vai ser a reação dessa pessoa? Pô, não, vai que continua subindo, Deixa eu comprar agora, deixa eu entrar agora nesse ativo, porque, ele acabou de dar resultados bons, ele talvez continue, O problema não é isso, o problema é que se numa alta você vai lá e age no emocional,
muito provavelmente numa baixa você vai agir da mesma forma. Você não vai conseguir ter estômago para segurar ou até comprar mais naquele momento, você vai acabar vendendo. Então essa pessoa vai acabar fazendo exatamente o que não deveria ser feito, né? Comprar na alta e vender na baixa. E para te provar que eu não tô falando isso da boca para fora, a gente consegue ver inclusive isso com dados de alguns investimentos. Esse aqui é um gráfico de um fundo de investimentos, onde a gente tem na linha laranja o valor da cota no dado momento, e na linha cinza, ou melhor, nas colunas cinzas, a gente tem justamente o fluxo de entrada de dinheiro ou de retirada, né? Se ela estiver acima do eixo, ela está sendo de entrada. Se ela estiver abaixo, são as pessoas retirando dinheiro desse fundo. E olha só o comportamento das pessoas, justamente nessa área grifada em laranja aqui. Se você reparar, quando o valor da cota está subindo, mais pessoas estão lá colocando dinheiro. E quando essa cota despenca, logo em janeiro de 2020, você vê que não tem muito dinheiro entrando, quase nenhum na verdade. Você, na verdade, tem pessoas tirando esse dinheiro. E aí, logo depois, a cota volta a subir, mais pessoas começam a colocar dinheiro. E aí, lá para 2022, quando o valor da cota começa a cair de novo, para variar, mais pessoas começam a tirar. Então, quando a gente está falando de investimentos aqui, a gente tem que lembrar sempre de não agir no emocional, agir de forma racional. Tentar comprar numa oportunidade de fato. E, normalmente, essas oportunidades são o oposto do que a manada está fazendo. Ah, mas Bernardo, eu não sei se eu tenho estômago, eu não sei se eu vou conseguir ficar vendo meu dinheiro desaparecer assim de uma hora para outra, de um mês para o outro. Eu não vou aguentar isso. Eu entendo esse pensamento, só que se você investir de uma forma correta, diversificando seus investimentos, você não vai ter esse problema. Vamos pegar aqui um exemplo de uma carteira diversificada. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá? Onde a pessoa investiu 20% em fundos imobiliários, 10% em renda fixa pré-fixada, por aí vai. E naturalmente, quando o tempo passar, você concorda comigo que alguns investimentos ou algumas classes de ativos vão se valorizar e outras se desvalorizar? Vamos supor que você tem R$1.000 investidos nessa carteira hipotética aqui. Desses R$1.000, então, você tem R$200 investidos em fundos imobiliários, você tem aproximadamente aí R$400 investidos em diferentes tipos de renda fixa pré-fixada, pós-fixada, atrelada à inflação. E os seus últimos R$400 estão divididos ali, né? R$200 em ações brasileiras e R$200 em ações americanas. E aí vamos considerar que rolou esse impacto que a gente viu, né? A renda fixa começou a se valorizar, uma taxa Selic aí com expectativa de alta, os fundos imobiliários e as ações brasileiras começaram a se desvalorizar, de forma que ficou tudo desse jeito aqui, ó. Agora, fundos imobiliários vão representar, ao invés de 20%, estão representando 18% da sua carteira. As ações brasileiras agora representam 16% da sua carteira. E a renda fixa, de uma forma geral, representa quase que metade da sua carteira, 48%. De cara aqui, você já consegue enxergar que ficou desbalanceada a sua carteira. Você não teve que investir mais, tirar dinheiro. Só por conta da variação no mercado, você já vai precisar rebalancear essa sua carteira. E olha só que maneiro, você vai ter que, de alguma forma, ou colocar mais dinheiro em fundos imobiliários e ações brasileiras, para começar a equilibrar tudo, né? Voltar os fundos imobiliários para 20%, a mesma coisa com as ações. Ou você pode até tirar dinheiro da renda fixa, recolocar nesses fundos imobiliários. Você vai ter que rearranjar o seu dinheiro de uma forma geral. E só de você fazer isso, você vai estar usando o seu racional, você não vai estar agindo de forma emocional. Porque para rebalancear a sua carteira, você vai ter que ou vender na alta algum ativo que está em alta, ou você vai ter que comprar algum outro ativo que está na baixa. Isso é justamente o que você precisa fazer para começar a ter bons resultados com seus investimentos. E um adendo nisso tudo aqui, né? Quando eu digo assim, fundos imobiliários, é muito interessante que você faça uma diversificação dentro dessa classe de ativos também. Você não vai comprar só um fundo imobiliário, né? E falar que você tem 20%, 18% da sua carteira alocada lá. E a mesma coisa para ações, até para renda fixa. E além disso tudo aqui, um outro ponto que é muito positivo, que vai acontecer só de você diversificar a sua carteira, é que ela vai ficar blindada, de certa forma, com algumas quedas do mercado. Deixa eu te mostrar um exemplo de carteira real aqui para você entender. Olha só, nessa tabela aqui, a carteira de investimentos dessa pessoa está dividida em renda fixa, fundos imobiliários, ações, algumas compras aleatórias, investimentos no exterior e criptomoedas. Vale falar também que o espaço de tempo aqui dessa carteira é de mais ou menos 4 meses. E olha só que interessante, dentro desses 4 meses, os fundos imobiliários dessa pessoa caíram mais ou menos em 7%. Não à toa, essa pessoa perdeu aqui, ó, R$24.500 já. Só que vamos olhar agora para o total da carteira dessa pessoa. Olha que interessante, a carteira dela já subiu 10%. Por que isso acontece? Justamente porque ela está diversificada. Quando os fundos imobiliários caíram, outros investimentos, vou botar aqui criptomoedas, investimentos no exterior, a própria renda fixa, continuou dando retornos muito interessantes. Isso compensou todas as perdas, e em muito. Então olha só, mesmo que ela tenha perdido aqui R$24.000, no total ela ganhou mais de R$100.000 só com esses investimentos. Só para ter certeza de que você absorveu isso tudo aqui que eu estou te falando, é muito importante que você não siga a manada, é muito importante que você enxergue oportunidades e entenda que normalmente agir no emocional não é a decisão certa.
porque você vai estar agindo com a manada. As oportunidades só se chamam oportunidades de fato porque não está todo mundo olhando para isso, não está todo mundo fazendo isso. E a forma certa de você não seguir a manada e conseguir fazer isso de uma forma racional é, de fato, diversificando os seus investimentos, colocando em várias classes de ativos diferentes e ir balanceando a sua carteira com o passar do tempo. Você fazendo esse balanço, automaticamente você vai estar tomando as decisões de forma racional. Você vai estar comprando ativos na baixa, normalmente vão surgir oportunidades, você não vai acertar 100% das vezes. Só que o impacto de um erro seu vai ser muito mitigado, que é o exemplo dessa tabela que eu te mostrei agora. A classe de ativo pode despencar, cara, ela pode cair. Outras vão compensar de certa forma se você tiver muito diversificado. E isso no longo prazo, cara, isso aí vai fazer com que sua carteira dispare, literalmente vire um foguete. Então tome muito cuidado com o que a manada está falando ou use isso a seu favor para identificar esses diferentes momentos que a gente está vivendo. Eu tô com uma ideia aqui, cara, eu tô querendo fazer um vídeo onde eu vou montar uma carteira de FIIs, literalmente do zero com você, e ir acompanhando ela ao longo dos meses, vendo eu tomando as decisões, vendo o que eu vou fazer de diferente. Eu acho que essa até seria uma forma muito legal de mostrar como fazer esses investimentos, caso você nunca tenha feito, mostrar como eu faço para tomar algumas decisões, e de certa forma te dar uma base para você poder tomar as suas decisões também, as suas escolhas de investimento. Se você quiser ver esse tipo de conteúdo, se você achou essa ideia interessante, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui também, para eu saber que você tá a fim de ver eu montando essa carteira e fazendo o acompanhamento dela. E falando em timing de investimento, né, o momento de fazer uma compra, uma venda na hora certa, eu fiz um vídeo falando justamente disso sobre criptomoedas. Existe até uma ferramenta que a gente consegue usar para saber em que momento a gente tá, se é um momento de comprar, se é um momento de vender. Então não deixa de assistir esse vídeo também, eu vou deixar ele linkado aqui para você, é só clicar aqui, ele é bem rápido, bem simples de entender. Se você também gostar dele, pô, deixa um joinha lá, deixa um like, que você vai me ajudar muito a continuar criando esses conteúdos. Eu te vejo na próxima, um forte abraço. Valeu!